Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história com a maternidade. É, o que aprendi com a maternidade, contar um pouco da minha história com a Pauline, minha filha de 4 anos. E aproveitando que esse mês de maio, né, é o mês das mães, eu pensei, é um momento oportuno para eu deixar registrado aqui em um vídeo. É até um registro aqui, breves relatos da maternidade, enfim. Eu quero fazer assim esse mês aqui no nosso canal alguns vídeos especiais de maternidade, especiais do Dia das Mães. E se vocês tiverem alguma ideia, pode até deixar aqui como sugestão para eu e a Pauline gravar, enfim. Não sei, tô pensando aí algumas ideias, mas esse de hoje é contando um pouco da minha história com a maternidade. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, enfim, nos ajude a fazer nosso canal crescer. Ela nasceu de 39 semanas e 4 dias. A Pauline nasceu de parto cesárea. Foi uma cesárea agendada. Eu sei que tem pessoas que julgam e tal, mas eu queria assim. Antes da Pauline, eu tive um aborto espontâneo. E aí o meu colo do útero fechou e não expeliu, né? Então ficou com 9 semanas eu tive um aborto. E aí eu tive que fazer a curetagem. Tipo assim, se fosse um parto, tipo assim, claro, eu marquei a cesárea, mas se viesse antes do dia, é claro que eu ia ter normal, né, gente? Também tem isso. Antes do dia que eu tivesse marcado. O meu medo, tipo assim, tem partos que, tipo assim, sente a dor e você passa aquele processo e ganha e tal. Mas gente, o meu medo é você passar, sei lá, 48 horas, não sei quantas horas, dias de trabalho de parto, que passa por tudo e no final ainda vai com a cesárea. Ai, gente. E pensando nos partos da minha mãe, relatados por ela, sei lá, eu falei, me julguem quem quiser, enfim. Aí eu decidi. Mas eu não incentivo ninguém a fazer nem normal nem cesárea. Eu acho que você tem que sentir, gente. É claro que o normal, já falo, é um parto natural, né? A recuperação é diferente, é bem mais fácil. Mas eu preferi fazer uma cesárea agendada. Então, assim, há quem julgue. Quando eu falava, as pessoas julgavam, algumas, né? Não sei o quê. Gente, se a gente for dar ouvido a tantas opiniões, cara, é muito difícil. Você tem que tomar sua decisão com seu esposo, sua família. E, enfim, o que você sentir e ficar firme. E assim eu fui. Quando eu comecei a sentir as dores de parto, eu fui pro hospital da minha cidade e fiquei em observação o dia inteiro, né? O médico tava lá, o enfermeiro fez o toque algumas vezes para ver se tava em evolução. Como não tava evoluindo, depois no final do dia, só que eu tava sentindo aquela dorzinha já intensa lá embaixo. E aí eu liguei pro meu médico em Rondon do Pará, que foi onde a filha nasceu. E aí ele falou, olha, você vem que eu vou, amanhã você vem que eu vou olhar. Quando chegou lá, ele olhou tudo certinho, já tava, né, tudo maduro, 39 semanas e 4 dias, praticamente, estava perto de nascer. O que eu queria mesmo era assim, se eu falar a minha vontade. Eu queria, quando a bolsa estourasse, eu fazer o parto cesárea, porque eu sei que quando a bolsa estoura é o momento exato da criança nascer. Mas como aqui na minha cidade eles não aceitam, né, o sistema público, de a bolsa estourar e eu ir pro hospital e fazer uma cesárea, então eu corri pro particular e chegando lá, o médico estourou a minha bolsa e fez o parto cesárea. Foi assim. Gente, foi um parto tranquilo, foi uma recuperação também, recuperação de cesárea não é aquela coisa tranquila o primeiro dia, mas também eu não achei nada de, assim, de extravagante. Achei, assim, um processo natural de uma cirurgia que vai se recuperando gradativamente. Pra quem fica sozinho, acho que é bem difícil um parto cesárea. Eu tive a ajuda da minha mãe o tempo todo. Todo o meu pós-parto foi ela que me ajudou. Então, ela pegava o bebê pra eu amamentar. Foi minha mãe que teve... Gente, ninguém nesse mundo substitui a mãe. Ninguém mesmo. A mãe é tudo. Gente, eu fico pensando naquelas pessoas que não têm a mãe pra estar por perto num momento como esse. Nossa, não consigo nem pensar. Enfim, os primeiros meses foram, assim, bem difíceis. O primeiro mês, digamos, foi o mais difícil. Não, o primeiro mês foi o mais difícil. Por quê? Tudo novo, mãe de primeira viagem, inexperiente. E aí, entre parto, amamentação e privação de sono, pra mim o pior foi a amamentação. Gente, a amamentação pra mim foi muito difícil.
Porque, gente, se você tem condição de ter uma doula, uma técnica de enfermagem, alguém que vai ficar lá contigo nos primeiros dias do bebê nascer para te ajudar nessa questão da amamentação, gente, se você tiver condição, pague alguém para ficar com você, eu acho. Se eu tivesse condição, ou se eu pudesse, eu teria uma técnica, assim, da área da amamentação, essas coisas, para ficar comigo os primeiros dias do nascimento, para ajudar na pega, enfim, fazer aqueles procedimentos com laser, para ajudar na cicatrização, enfim. A gente que não tem, né, faz o que pode. Gente, meu peito feriu, eu tive todo esse processo doloroso, mas depois normalizou. Isso aí foi o primeiro mês inteiro. Não foi só, tipo assim, a primeira semana. O primeiro mês inteiro. Do segundo em diante começou a melhorar, foi melhorando. Até ficou, tipo assim, não sentia mais nada. Difícil. Eu usei de tudo que ensinava. A gente colocava repolho, rosquinha, coletor, tudo. Gente, nada dava certo. Foi só o tempo mesmo e a paciência. Enfim, mas não foi sempre ruim, gente. Depois normalizou e ficou de boa. Aí ela já mamava livre. Inclusive, ela mamou em livre demanda até 6 meses. Sem água, sem chá, não introduzi nada. Só leite a livre demanda. Porque eu não via necessidade de introduzir esse tipo de coisa. Não julgo quem dá leite, quem dá chá, quem dá água. Gente, vai de cada um. Siga seu coração, tá? Não fica pensando, mas porque fulano não deu, também não vou dar. Segue seu coração. Eu segui meu coração, sabe? Minha mãe nem concordava comigo, mas eu segui meu coração. Eu dei só o leite, então até 6 meses Paulinho mamou exclusivamente leite. Nada mais. Gente, sério, nem água. Depois dos 6 meses, aí sim, comecei a introdução alimentar, e aí era água, suco. E ela alimentou muito bem, ela pegou muito bem no processo de introdução alimentar, ela começou a alimentar muito bem. E quando ela chegou em 1 ano, eu falei, hora de desmamar, porque eu já tava super magra, eu tava com uns 43 quilos, porque quando eu engravidei com 46, depois eu engordei 11 quilos, depois que a Pauline nasceu, passou uns meses, eu voltei pros 46 de novo. Aí, quando eu comecei nesse processo de amamentação mesmo, eu fui só emagrecendo, e a Pauline engordando. Era assim. Gente, quem olhava a Pauline, uma bola. E eu, uma linha. Eu falei, o quê? Tá sugando todas as minhas energias. E ela já tava comendo bem, o leite era só passatempo. Então eu pensei, falei, tá na hora, vou desmamar. E ela já tava se alimentando. Quando a criança não se alimenta bem, eu acho que tem que deixar amamentar muito mais tempo. Eu desmamei porque ela já mamava, ou melhor, ela já comia de tudo bem. E aí eu fui fazendo o desmame, não foi aquele desmame, parei hoje, não vou dar mais, não. Eu fui fazendo o desmame diminuindo aos poucos. Fui tirando as mamadas do dia. Ela nem lembrava mais do peito. Fui colocando lanchezinho durante o dia, fruta, suco. E aí fui deixando só a mamada da noite, que é a mais difícil de tirar, ao meu ver. E depois eu fui diminuindo a mamada. Tipo assim, ela só mamava na hora de dormir e uma no meio da noite. Depois eu comecei a dar leite na hora de dormir. Então ela já não mamava na hora de dormir, ficou só do meio da noite. A mais difícil foi a de tirar do meio da noite. Mas foi assim, uns 3 ou 4 dias que ela acordava querendo mamar, e eu dava água, ficava com ela na cama e ela chorava, e eu até foi uns 4 dias, e aí pronto, não acordava nem mais pra mamar. E aí ela desmamou. Foi assim um desmame. Que esse vídeo vai ficar muito grande. Vou ter que dividir em 2 partes. Não é porque minha história é grande, é porque eu falo demais, eu acho. Enfim, mas eu tenho um livro do bebê. Na época eu não trabalhava com encadernação como eu trabalho hoje. Então hoje eu produzo muita coisa linda de maternidade. E na época eu não trabalhava. Então, tipo assim, o livro do bebê da minha filha eu comprei na papelaria, bem fininho, bem simplesinho. Eu fico, que pena. Se eu tiver outro filho, gente, me segurem, porque eu vou fazer muita coisa. Ainda mais, eu tenho vontade de ter mais um, pra quem tem curiosidade, tenho vontade de ter pelo menos mais um. Ainda não tive coragem, gente, mas tenho vontade. Por que a coragem e a vontade não andam juntas? Ai, gente, enfim, mas eu tenho que ter logo, porque minha idade tá avançada. Não pareço, mas tá. E pra não ficar só eu falando aqui, assim, vocês me vendo, como eu tenho muita filmagem da Pauline, eu amo gravar ela, gravar momentos aleatórios, então eu vou falando e vou deixar vocês assistindo aí momentos aleatórios da nossa vida.
Continuando nossa conversa, agora vocês vendo ela aí. Então, com 1 ano, eu a desmamei. Ela já estava se alimentando muito bem. E ela ainda não tinha dentes, acredita? Quando eu desmamei a Pauline, ela ainda não tinha nascido nenhum dente. Inclusive, isso começou a me preocupar, porque algumas pessoas falavam que isso não era normal e não sei o que. Eu comecei a me preocupar. Eu levei numa dentista pediátrica e ela olhou, ela falou que estava tudo normal. E aí, depois eu procurei uma amiga minha, estudante de medicina, que também me falou que é normal, que a criança pode passar até mais, muito mais de 1 ano, 1 ano e meio. E agora, se passar tipo de 1 ano e meio, aí sim tem que verificar se tem algum problema. E aí eu aguardei mais alguns meses. Quando foi com 1 ano e 2 meses, ela nasceu os 2 primeiros dentinhos. E ela andou com 1 ano e alguns dias. Quando ela completou 1 aninho, passou alguns dias, ela andou. Foi bem nesse jardim aí, os primeiros passinhos da Pauline. Eu tava com ela e ela começou a andar e ninguém segurava mais. Desse dia em diante, ninguém segurou mais. Queria andar para todo lado e correr. Antes dela andar, eu ficava ansiosa para ela aprender a andar. Ai, para me dar um descanso, porque só vivia no colo, não sei o que. Gente, quando essa menina aprendeu a andar, eu acho que o cansaço ficou maior, porque ela não parava. E aí tinha que estar junto, porque caía com muita facilidade, né? Não tinha equilíbrio direito, e me queria andar, queria correr. Criança não quer andar, quer correr. E aí, gente, mas é uma fase tão gostosa, tão boa. Enfim, a Pauline sempre foi muito apegada a mim. Eu acho que isso também tem o lado ruim, tem um lado bom, né? O lado ruim é que hoje, ela com 4 anos, eu vejo que ela acaba sendo muito dependente de mim, mas isso não é culpa dela, foi eu que criei, eu fico muito junto dela, né? Enfim, mas eu tento trabalhar isso hoje nela, mas ela sempre foi muito apegada a mim. Mas também desde a gravidez, gente, eu sempre fui muito assim, nossa, minha gravidez eu cantava, conversava, era aquela coisa maravilhosa. E aí a fase de 1 aninho dela foi assim, muito boa. Aí chegou os 2 aninhos, e aí ela já estava falando frases bem maiores, reconhecendo as pessoas, interagindo melhor. A fase dos 2 anos também vem muitas surpresas, né? Não quer colo, começa, chora também com muita facilidade, e enfim, corre para todo lado, cai, começa a fazer aquelas pirraças, não quer ir embora quando é para ir. Enfim, essas coisas da infância. Pode não parecer, mas as fases de uma criança em pleno desenvolvimento passam tão rápido. Quando a gente está vivendo, parece uma eternidade, né? O primeiro ano, os primeiros meses, nossa, tudo parece tão difícil, parece que nunca vai passar, mas, gente, passa, e passa tão rápido, né? A infância passa rápido, tipo, a Pauline tem 4 aninhos, nunca mais vai ser uma bebê, já passou. Então, por isso que eu sempre tentei aproveitar ao máximo de todos os momentos, guardar as melhores memórias e manter assim viva na minha mente esses momentos e viver cada momento com ela. Acho que por isso que acabei despertando nela essa questão do apego. Enfim, chegou os 3 aninhos e aí ela entrou na escolinha. Confesso que eu acho muito cedo para colocar uma criança na escola, a menos que seja por uma necessidade, como foi o meu caso, né? Por questão de trabalho, e eu estava sem horário para trabalhar com o meu trabalho de casa, e eu estava sem horário para trabalhar, porque a Pauline, ela é uma filha única, né? Até o momento. Então ela não tem outra criança para brincar com ela, acaba que ela depende muito de mim para brincar. Eu incentivo ela a brincar sozinha, mas ela não gosta muito. Então, assim, demanda muito de mim estar com ela, brincando. Então, acaba que meu horário de trabalho ficava mais pra noite. Isso estava me desgastando muito. Eu resolvi pedir ajuda à escola. A escolinha veio nesse momento, né? Com 3 aninhos, ela entrou no maternal 3. E foi ótimo para ela, até para sua socialização, para ela desenvolver mais, porque ela é bem tímida, retraída, assim, com outras pessoas, então isso aí ajudou muito a ela fazer novas amizades, enfim, foi ótimo.
Enfim, chega a fase dos 4 anos, né? Uma fase bem diferente. A criança já está bem mais madura, digamos assim, né? Muito inteligente, já sabe praticamente tudo, entende com muita facilidade tudo. E chega um momento também que eu começo a refletir se é hora de ter o segundo filho, porque sei a realidade que uma maternidade exige. Mas, por outro lado, se a gente pensar muito, acaba não tendo. É o que todos me falam e eu acho que é verdade mesmo. Ser uma mãe presente, amiga, requer muita dedicação, muita paciência e sacrifício, né? Sacrificar mesmo suas vontades, porque depois que se é mãe, não é todo lugar que você pode ir, porque nem todo lugar dá para o seu filho estar. Então, principalmente se o seu filho for pequeno, a mãe que você queria, a menos que você queira submetê-lo a estar em ambientes que são desproporcionais para uma criança, né? Sem conforto. Então, a maternidade também é renúncia, renunciar às nossas vontades por um tempo. Não é se abandonar, né? A gente não pode se esquecer que a nossa personalidade continua. A mulher que a gente ela fica lá. Mas é um momento que as prioridades acabam mudando. E você tem que viver essa fase nova, entender que é um momento que você tem para viver agora. As nossas crianças não vão ser crianças para sempre. Vai ter 4 anos somente agora, vai ter 5 somente naquele momento, vai ser recém-nascido somente naquele período. Então, assim, tem que viver cada fase da melhor maneira possível, fazendo o seu melhor. Nenhuma mãe é perfeita, nenhuma mãe vai conseguir fazer tudo o tempo todo. E tá tudo bem, né? Acho que a gente tem que dar o nosso melhor. Maternidade também é ser amada da forma mais genuína e sincera que ninguém jamais poderá te amar. Seu filho é a pessoa mais apaixonada por você nesse mundo, acredite. Seu filho te admira, seu filho te ama e seu filho te enxerga no meio de milhões de pessoas. A maternidade é nem sempre poder contar com alguém. Às vezes você está sozinha mesmo, não tem como ter ajuda. Tem certos momentos que, por mais que sua mãe te ajude, outras pessoas possam te ajudar, mas tem momentos da maternidade que é só você. É você sozinha mesmo. A maternidade é entender que você não tem controle das coisas. Incrível como tudo pode mudar em 1 minuto. Tudo pode mudar em 1 minuto. A criança pode estar perfeita, daqui a 1 minuto tudo pode mudar. E para ser mãe tem que aprender na marra a ter paciência. Um dos maiores ensinamentos da maternidade é a paciência. Nós somos forçadas a ter paciência. Ou você tem paciência ou então tem paciência. Não tem outro jeito. E um dos maiores desafios é realmente ser paciente. É você repetir 30 vezes a mesma coisa se for necessário. Ser forte. Essa é uma parte bem difícil. Ser forte na hora da doença, ser forte na hora do filho tirar sangue. Gente, a Pauline teve que tirar sangue e foi muito difícil para mim ser forte nesse momento, de ter que segurá-la, que é um momento desesperador, confesso. Momentos de vacinas, enfim, essas coisas relacionadas à saúde, é muito difícil ser forte. Você passar aquela segurança sendo que você está desesperada por dentro. É bem difícil. E eu já passei por isso, passei por momentos de tensão com a Pauline, com seus 2 aninhos, ela tem as amígdalas crescidas, então ela engasgava com muita facilidade. E eu já passei por momentos traumáticos com ela engasgada, em público, entre outros locais. Então, assim, nessa fase dos 2 anos em diante, eu sempre que ela se alimentava, eu só alimentava, não deixava ninguém alimentar ela, assim, né? Eu sempre informava essa questão e tinha que ficar sempre olhando para ela. Essa fase dos 2 anos, eu só dava comida para ela praticamente olhando para ela, porque era um engasgo muito rápido e tinha que ter uma reação rápida também. Então eu a desengasguei algumas vezes bem tensas. Enfim, o filho é uma bênção, é uma herança. Eu acho que os casais saudáveis, eles têm que ter filhos,
porque é a sua descendência, né? É seu sangue, é a sua família que está continuando. Enfim, isso é assim, é maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus por Deus ter me dado a Pauline, né? A Pauline é uma bebê arco-íris que veio depois de um dia chuvoso de tempestade, que foi o aborto que eu tive no ano. Inclusive, depois eu posso gravar um vídeo falando só dessa parte da minha história, contando sobre este momento, né? Essa perca espontânea que eu tive. Como eu tô vendo que esse vídeo já tá ficando muito grande, eu vou parar por aqui. E como esse mês inteiro eu quero estar fazendo especial assim de maternidade, depois eu vou continuar essa reflexão, que é bem legal, né? Essa reflexão sobre a maternidade em um outro vídeo. Enfim, a maternidade transforma a vida de qualquer mulher e ninguém dá conta de tudo. Esse é o recado que eu quero deixar para você que é mãe. Você nunca vai dar conta de tudo, você dá conta do suficiente. A melhor mãe do mundo para o seu filho é você. Confie no seu coração, confie no seu, sabe aquele sexto sentido que a gente chama? Aquela intuição, acredite, ela é real. Então, confie em você. Eu acho que todos os pais tentam dar o seu melhor para os filhos, né? Erram, claro, a gente erra também, muito, tentando acertar, mas confie naquilo que você faz e, acima de tudo, Deus seja sempre Deus seja sempre o centro da sua casa, da sua maternidade. Chore falando com Deus, se abra para o Senhor. Ele entende o coração das mães. Enfim, é isso.